expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se pode, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Então curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por chegarmos até aqui, Pai. Que venha a revelação que o Senhor quer passar, ó Deus, a cada um que aqui está, Senhor, através da Tua palavra maravilhosa, viva e eficaz, ó Deus. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, neste momento, ó Senhor. Ah, Deus, trabalha conosco, Pai, em nosso meio, age no nosso meio, Senhor. Derrama dos céus, ó Deus, tudo que estamos necessitando nesta noite, ó Pai. Leva nossas mentes cativas ao Senhor para prestarmos atenção àquilo que o Senhor tem a falar conosco. Obrigada, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois é, essa cura desse menino aqui, a gente aprende várias coisas, né? Jesus, ele é tão bom que ao lermos a palavra ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos edifica, ela nos consola. Ai, tem uns puxãozinhos de orelha aí? Tem, mas faz parte, não se preocupe, né? Nós não vamos sair correndo embora não, deixa Jesus aqui cuidar de nós, amém? E Jesus desceu do monte desceu lá da transfiguração, que ele foi ao monte com 3 discípulos, que a transfiguração foi aquela transformação que Jesus mostrou, todo reluzente, brilhante, como ele iria ficar quando partisse. Ele desceu daquela monte com os discípulos, aquele tumulto. Aí Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo? Aí um homem falou: mestre, eu trouxe meu filho, ele está com um espírito que impede de falar. Onde quer que ele apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes. Sou eu, mestre, eu. Amados, aí o que mais toca no coração é que ele conseguiu alcançar Cristo e conseguiu essa graça maravilhosa da cura. Por quê? Porque ele ouviu a voz do Senhor e não permaneceu igual. Ele ouviu a voz do Senhor e deixou ela entrar e fazer o que tinha que fazer. Ele abriu o coração dele. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz assim: como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. E esse homem não endureceu o coração. Ele fez isso daqui, ó. Ele ouviu a voz do Senhor e ele abriu o coração e todo quebrantado, contrito, falou. A hora que Jesus falou, ó, ele veio perguntando: Senhor, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Jesus falou: se podes, tudo é possível ao que crê. Eu creio. Ajude-me a vencer a minha incredulidade. Se você está assim essa noite, se é a primeira vez que você está ouvindo a palavra, não endureça o seu coração. Dá essa chance.
Às vezes você já tem crido em tantas coisas, já passou por tantos desertos, vales e montanhas, já passou por tantas situações, já buscou por tantos recursos. E agora você está escutando Jesus falando, tudo é possível ao que crê. Aí você diz, eu creio. Amém. E você vai receber o que você necessita. E ele abriu o coração. Não foi como aquele povo na rebelião durante a provação no deserto. Durante a provação no deserto, eles passaram por várias transformações. Ali era um momento de transformação. E tem lá em Êxodo que conta que bastou Moisés demorar 40 dias lá no monte, tendo um a sós lá particular com Deus, que o Senhor tinha bastante coisa para entregar para ele, para falar com ele, para dar direção, para falar para o povo, para ver uma mudança maravilhosa que ia ocorrer com aquela nação. Bastou 40 dias. Ó, Arão, faz outro Deus aí para a gente adorar, porque aquele ali, o Moisés, o líder, ó, tá demorando demais. Aí às vezes demora demais, a gente, ó, já quer arrumar outra solução. Arruma outro aí, arruma outro líder. Arão, então traga aí o ouro que vocês têm. Aí saiu um bezerro de ouro lá. Ficaram celebrando, né? Ai, que cena, né? Comemoraram lá. O bezerro é o nosso Deus, sei lá como, né? A gente vai imaginando. E aí? Bastou Moisés demorar um pouquinho. 40 dias. Orando, jejuando, 40 dias e 40 noites. Mas nós não vamos ser assim, amém? Eu não quero ser assim. Diga para você mesmo, eu não quero ser assim. Pode demorar um pouquinho, mas eu vou crer. Amém? Esse homem aí, então, o que ele teve? Um coração quebrantado, que se abriu, não é verdade? Em Tiago capítulo 4, versículo 6, diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele se opõe a quem? Orgulhoso. Quem recebe a graça? Humilde. A sinceridade e honestidade desse homem é de tocar no coração, não é verdade? Que honestidade, que sinceridade. Foi sincero, foi verdadeiro. Senhor, você tem compaixão. Ajuda-me a vencer, porque e o Senhor ajudou. Aí aquele que fica resistente com orgulho, meio empinadinho, o Senhor vai resistir. Aí é o trabalhar do Senhor em você, e você buscando Ele, para que Ele possa mudar esse coração. Dá-me um coração de carne, tira esse de pedra talvez você endureceu, alguma coisa aconteceu, te enfraqueceu, mas o Senhor está te convidando. Tudo é possível ao que crê. Amém? Mas aí a segunda coisa, essa parte é tão boa, né? Esse quebrantamento desse homem recebeu do milagre, da solução desse problema. Problema triste, amados, né? Problema com o filho. E o Senhor pergunta, mas desde quando? Desde a infância. Né? Não tem relatado quantos anos. Sabe quanto tempo? Esse sofrimento. Aí qual que é a segunda parte da história que a gente pode entender aqui? Teve uma repreensão. Jesus pegou, a hora que os discípulos, o homem falou, os seus discípulos não conseguiram. Jesus deu uma bronca neles. Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Geração incrédula. Meu Deus, os discípulos que andavam com Jesus, que já estavam experimentando, vendo, aprendendo dos milagres dele, né? Eles já tinham tido a revelação que Jesus é o Cristo. Pedro já tinha acabado de confessar. A Bíblia diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista,
outros Elias e ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Aquela revelação tinha acabado de acontecer. Estava ali tudo sendo confirmado. E os discípulos, ainda Jesus vai dar uma bronca dessa, geração incrédula. O que está faltando? Em Mateus diz geração incrédula e perversa. A perversidade, a maldade. Aí, se a gente já começa a parar de crer ou não crer, o que começa a acontecer com a gente? A maldade vai trabalhando em nós. Não é verdade? Maldade vai trabalhando em nós. E aí Mateus também vai falar que se eles tiverem uma fé de um tamanho de um grão de mostarda, eles expulsariam os demônios, eles operam maravilhas. Vai dizer assim, ó. Quando os discípulos perguntaram para o Senhor, levaram aquele puxãozinho de orelha, porque vocês são incrédulos e perversos? Então está faltando fé? Está faltando fé e aí o coração começa a ficar maldoso? Jesus diz assim em Mateus, agora que eles foram em particular, disseram, Senhor, vem cá. Depois que a cura do menino aconteceu, eles foram ter um particular com Jesus. Senhor, por que nós não conseguimos? Jesus disse assim, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, se a nossa fé pode ser pequenininha, como um grãozinho de mostarda, se nós alimentarmos ela, para ela crescer através da nossa oração, do nosso jejum, do nosso a sós com Deus, da nossa vida com Deus, essa fé vai crescer. E ela cresce muito. Então tem possibilidade, irmã, que às vezes a minha incredulidade está sendo tanta, tem possibilidade de me fortalecer, da minha fé aumentar? Tem. Embora a sua fé esteja pequenininha, tem. Como que eu faço isso? Através da oração, através do particular com Deus. Se Jesus está falando que é tão simples assim, é simples assim? É simples assim, mas às vezes se torna tão difícil, não é? Torna tão difícil a gente sair de casa desprecavido, sem orar. A gente já vai peitando tudo que tem que peitar, sem orar. Não parece que é simples? Às vezes não é. Fazer um pouquinho de jejum, não parece que é simples? E não é. A gente fica procrastinando o jejum. Depois eu oro, depois eu jejum. E se a gente estiver munido dessas ferramentas, nós vencemos toda circunstância, tudo que está me esperando lá no trabalho, tudo que eu tenho que enfrentar na família, tudo que eu preciso resolver com a minha parentela, é deixar a fé crescer. E aí nós vamos falar um pouquinho da oração e do jejum. Irmã, então como que eu faço? São 2 hábitos que o cristão precisa ter. Diga assim, esse hábito precisa fazer parte de mim. Precisa fazer parte de mim. Para eu vencer essas circunstâncias, momentos difíceis, esse hábito precisa fazer parte de mim. Tem que fazer parte do cristão. Como que eu vou conhecer o Senhor? Orando. O que é orar? É interceder, é falar com Deus. Precisa orar. Não sai de qualquer jeito de casa.
Não vai peitando tudo por aí, achando que você vai conseguir com suas próprias forças. Pede socorro ao Senhor. Senhor, eu vou sair de casa, eu tenho isso para resolver, eu tenho aquilo para fazer. Não é? Tantas coisas lá fora. Enquanto nós estamos na casa da gente, nós estamos ali seguro. Mas e a guerra? Está lá fora. Não sai de qualquer jeito. Vai orar. A Bíblia inteirinha nos fala da oração e o poder que ela possui. Todos oravam. Todos oravam. Moisés orava o tempo todo para liderar aquela multidão, milhares e milhares de pessoas. Todos oravam, todos os profetas oravam, pedindo orientação do Senhor. Senhor, e agora? Senhor, como que nós vamos fazer? Só orando. O apóstolo Paulo orava. Quanto que ele orou para aqueles irmãos, para ir levando o evangelho, falando das boas novas do Senhor. Tem lá, irmãos, eu oro por vocês. Irmão, eu rogo por vocês. Ele estava sempre intercedendo. O homem que orava. Às vezes a gente lê, a gente fica até meio sem jeito. Será que eu oro desse tanto? Será que eu oro desse tanto assim? Como que orava? A oração me aproxima de Deus. Eu conheço mais a Deus. Eu passo a confiar mais em Deus. A minha fé vai sendo aumentada. Senão qualquer vento vai me derrubar. Para nós permanecermos na rocha firme que é Cristo, é só com Ele. Para a gente vencer a batalha, é através dessas armas, oração e jejum. Jesus se retirava para orar por diversas vezes. Até Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele ia no monte orar. Por ele, pelos outros, ele ia orar. Se for a Jerusalém, você vai no jardim do Getsemane, que até hoje tem lá para ser visitado. Está lá o jardim, Jesus ia lá orar. Jesus, certa feita, disse para os discípulos: vigiem e orem para que não caia em tentação. Tem que orar. Pastor Cláudio uma vez nos disse aqui que o Senhor visita nossas rotinas santas. Ele está visitando. Não está sendo em vão a tua busca. Não está sendo. Ele está vendo. Ele está vendo, Ele está perto. É um Deus de perto e não de longe. Amém? E o jejum? A gente fala de jejum, logo a gente pensa que ficar sem comer, não é? Jejum é ficar sem comer, se abster do alimento. Muitos usam o jejum para emagrecimento, para fazer um exame, não é verdade? Tem que se abster do alimento. E aí? Espiritualmente, tem um efeito muito grande. O efeito dele, ele faz muita diferença. Sabe, o inimigo sabe que é uma arma poderosa, que você vai romper os céus. Porque se nós soubermos disso, que no livro de Efésios diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Regiões que nós não vemos, é invisível para nós, mas ela existe, não é verdade, pastor? Por que de tanta luta? Existe, por enquanto. Jesus virá. Por enquanto existe. Sabe, esse ato do jejum, ele demonstra uma expressão de fé da nossa parte. É um momento de devoção a Deus. Ficamos mais conectados e sensíveis à sua voz. Embora pareça que não vai fortalecer, mas fortalece. Porque a gente fica com fome, né? A gente tem que deixar de comer alguma coisa, ou alguma refeição. Faça o jejum da sua maneira. Ah, irmã, eu não posso ficar sem me alimentar, eu tenho algumas restrições na saúde. Tira alguns hábitos. O jejum, ele até nos conserta em várias coisas.
Pastora Neise uma vez me contando que ela, Paulo, através de um jejum, uma campanha de jejum, eu descobri que o refrigerante me dava uma dor de cabeça impressionante. Através de um jejum. Então ele trabalha em nós. Ele nos traz à luz coisas que a gente nem imagina. É eficaz demais. E o inimigo luta para a gente não fazer. Faz não, deixa para amanhã. Você é bobo, ficar com fome? Ah, vá, toma seu café amanhã. Você esqueceu o café te dá dor de cabeça? Dá dor de cabeça, depois você vai ficar reclamando o dia inteiro porque não tomou café porque fez jejum. Ah, tolice, né? Vou fazer sim, porque eu tenho causa impossível para resolver. Você viu que coisa difícil aquele homem com aquele menino? Então, quando é uma situação difícil, às vezes você está tendo as suas rotinas santas, você está vindo à igreja, você está se esforçando tanto, fazendo tanta coisa, só está faltando uma coisinha: o jejum. Faça, se esforce um pouquinho. Tenha essa experiência com Deus. Ele vai fazer você romper. Faça. Lá no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 16, eles faziam um jejum. Sabe por causa de quê? Tinha o dia da expiação. Era o dia do perdão dos pecados. Aí o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no templo e ia até o lugar santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança, e oferecia o sacrifício para perdão dos pecados. Então, nesse dia, para eles, para o povo de Israel, era um momento de humilhação. Um momento que eles iam se arrepender dos pecados deles, iam se humilhar a Deus. Enquanto o sumo sacerdote estava lá no tabernáculo, oferecendo o holocausto, eles passavam do nascer do sol ao pôr do sol, um dia todo, sem comer e sem beber, para se lembrar: Senhor, perdoa-nos. E a gente vai entender no jejum esse momento, que a gente pede um perdão a Deus, embora a gente peça todo dia nas nossas orações, né? Mas um momento assim, o jejum traz esse rompimento de fé, traz essa força em nós. Parece ter contraditório, ficar sem comer vai me trazer força, é espiritual. Essa é a diferença do cristão. Vai ser isso que vai diferenciar você de outra pessoa. Aquele que ainda não conhece o Jesus, aquele que ainda não sabe dessas armas da oração e do jejum. Você vai fazer a diferença. Vai fazer diferença na sua vida, vai fazer diferença na vida do outro. Porque se alguém estiver necessitando de algo, uma oração, você vai ter autoridade, você vai ter sensibilidade. Deus vai te dar discernimento, não é verdade, pastor? Pastor Cláudio pode nos dizer com bastante autoridade sobre jejum, porque ele é um homem que jejuou bastante. Pode nos trazer várias experiências, nos contar várias coisas. Eu tenho certeza que Deus potencializa ele nos dons espirituais, para ele saber como ele vai enfrentar lá fora, para ele saber como que ele vai cuidar de nós. O que eu faço com o meu rebanho, Senhor? O jejum, parece que ele fica fraquinho, mas Deus está potencializando ele. Amém? Jesus orou no deserto, não é verdade? 40 dias, e enfrentou lá o mal, o maligno, cara a cara, jejuando, não caiu na tentação. Esther jejuou, para que o povo dela não fosse destruído, jejuou 3 dias, 3 noites, sem água e sem alimento. Ela e o povo dela, porque o povo judeu ia ser destruído. Ela declarou um jejum. Eu vou jejuar, fala para o meu povo jejuar também. E teve vitória. O decreto foi mudado. Aquele povo não foi destruído. Tem causa que está impossível, você está aguardando faz tempo. Separa esse tempo aí para orar e jejuar. Mas não vai ser só um jejum que eu vou ficar passando fome o dia inteiro, não. Você vai declarar, reserva um tempinho maior.
Se você quiser fazer durante a semana, às vezes é corrido, faz final de semana que você está mais quietinho em casa. Você tem ali um particular. Senhor, eu quero romper em fé. O Senhor jejuou, me ajuda também. Daniel jejuou, o profeta Daniel no Antigo Testamento precisava de uma resposta. Quando que ia acabar aquele exílio, aquele cativeiro daquele povo? E a resposta veio. Vamos ver o que fala em Daniel aqui, capítulo 10. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. 3 semanas, quando a gente ouve falar, Daniel jejuou 21 dias, né? Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei. E não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Aí no 24º dia a resposta veio para ele. A hora que veio a resposta, veio um todo-poderoso. Aqui na Bíblia diz um homem vestido de linho, um anjo. Muitos dizem um anjo, ou o próprio Jesus. E ele disse assim para Daniel: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Amém? Ele decidiu. Você decide isso? Eu decido. Ele decidiu, a resposta veio, não ficou de qualquer jeito. Não é em vão. Nada é em vão que você fizer para o Senhor. Sabe, e os fariseus também jejuavam, mas jejuavam só para mostrar a santidade. Era uma doutrina deles. Jejuava só para mostrar para os outros, como que eu sou santo, 2 vezes por semana. Aí Jesus ensina os discípulos, lá no Sermão da Montanha também. Jesus dá várias orientações para os discípulos, e uma que ele deu foi sobre acerca da oração e acerca do jejum. Jesus falou: quando vocês orarem, vá no seu quarto em secreto e ore em seu quarto em secreto, que o seu Pai em secreto te recompensará. Quando jejuarem, jejuem no secreto, porque em secreto o seu Pai te recompensará. Precisa mostrar para os outros? Não. E Jesus fala: se arruma o cabelo, fica normal, e jejua. Você não vai mostrar para os outros que você é mais santo que ninguém. Pastor é um exemplo para nós, por exemplo. É inspiração. Ele fica jejuando, ele fala que ele é mais santo que os outros, ou mais santo que outros pastores. Eu sou um profeta do Deus vivo? Não. O Senhor que vem em secreto, o jejum dele recompensa. Amém? Valeu a pena a repreensão do Senhor? Valeu, né? O Senhor sabe como nos ensinar. Ele sabe nos repreender. E Ele faz com amor. Que dureza, às vezes, a palavra do Senhor para conosco, não é? Ou às vezes o irmão quer te contar uma coisa, que dureza. Fala: nossa, irmão, dá para ser um pouquinho mais amoroso no seu falar, não? Mas Jesus, na hora que tinha que falar, Ele falava mesmo. Não é verdade? Então, esquecendo que a nossa luta não é contra seres humanos, é nas regiões celestiais, e as armas que nós temos é oração e jejum. Vai ser você malhando na academia só? Não. Vai ser você ralando de trabalhar, se matando de trabalhar, que você vai vencer tudo que precisa vencer? Não. Para vencer no mundo, nas regiões celestiais, são com essas armas: oração e jejum. Não podemos ser descuidados com a nossa vida espiritual, senão nos tornaremos presas fáceis, pois o inimigo sabe o que nos atrai. Ele conhece nossas fraquezas, ele sabe oferecer para a gente cair na dele. Mas se permanecermos tendo esses hábitos, seremos mais fortes. O objetivo do inimigo é ganhar nossa mente, é ganhar nossa alma, nos desviar do caminho do Senhor. Sabe, por vezes ficar igual esse menino, joga na água, joga no fogo. Uma hora eu estou aqui, uma hora eu estou lá.
Uma hora eu venho adorar o Senhor, uma hora eu estou em outro lugar. É isso que Ele faz com a gente. Uma hora eu estou quente, uma hora eu estou frio. E o Senhor Jesus diz: é melhor que você esteja quente ou frio, porque se estiver morno eu vou vomitá-lo da minha boca. Ah, Senhor, tem misericórdia. Ou eu fico com Ele, ou eu estou sem Ele. Aí nós vamos ficar assim, lançando na água e no fogo. Até quando? O tempo está passando, a gente não pode marcar bobeira, não é verdade? Tem tanta coisa que a gente precisa resolver, tanta coisa para acontecer, tanta coisa para Deus derramar na sua vida. Tudo que Ele tem reservado para nós está na nossa frente, e o inimigo quer nos cegar. Ele quer nos paralisar, Ele quer tirar essa rotina santa da gente. Ele não quer que a gente faça o que o Senhor nos pede para fazer. Está na nossa frente. Ele quer que a gente fique mudo, não ora. Ele quer que a gente fique surdo, não escuta a palavra. Mas eu não vou ficar nem quente. Mas eu não vou ficar indo para o fogo, nem indo para a água. Eu vou permanecer no Senhor. Amém? O pessoal do louvor pode subir, por favor. Vamos encerrar com todo o louvor, dando toda a honra e toda a glória àquele que é digno de receber de nós. Amém? Você pode ficar de pé, por favor. Vamos encerrar, sair com o nosso coração cheio de contentamento, que até aqui nos ajudou o Senhor. Às vezes você é um crente faz tempo, não tem problema, mas a gente esfria mesmo. É necessário que façamos um jejum. É necessário que a gente ore mais. O Senhor Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Quando nós usamos as nossas armas, nós nos tornamos uma potência que abala o mundo das trevas. Vamos atravessar os céus, alcançar tudo o que o Senhor tem para nós. E aí às vezes vem a tempestade, assim, as trevas querem nos impedir. Vamos atravessar, romper em fé? Vamos atravessar, romper as regiões celestiais? E o seu clamor vai subir até os céus? Porque a Bíblia diz que lá no alto sublime trono do Senhor tem as orações dos santos. O Senhor está segurando. Aqui, meu filho, você orou. Tuas orações estão aqui. Eu estou cuidando, eu estou zelando, estou trabalhando, estou te ensinando, estou te exortando, estou te encaminhando, estou te enviando, estou te esclarecendo. Eu sou o teu Deus, jamais te deixarei. Eu sou aquele que era, o que é e o que há de vir. Ele diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Envia seus anjos, Senhor, assim como o Senhor cuidou de Daniel. Envia seus anjos, dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Ah, Senhor, ministre em nossos corações, quebranta se ele tiver endurecido. Faça-nos nos achegar mais até o Senhor. Através da oração, desses hábitos do cristão, é necessário para permanecermos na videira verdadeira. Nós somos os seus ramos. Permaneça. Ora, amados, feche seus olhos. Entrega ao Senhor todas as suas causas, as suas demandas, as tuas aflições, as suas inquietações, onde você precisa de cura nesta noite. Se tem algum órgão paralisado, se tem algo que não está funcionando, ah, Senhor, move agora, move as águas, Senhor, traz a cura, Pai, traz a cura, Pai, porque nós viemos até aqui para te adorar.
Ah, Senhor, nós viemos aqui porque nós cremos que o Senhor é o dono do milagre. Opera milagre em nós, ó Pai. Na família, Senhor, que está toda perdida, Pai. A família que está toda desregrada, Senhor. Cada um está num lugar, ó Pai. Traz para perto de Ti, Senhor, essa parentela, Senhor. Muito mais de Ti e menos de nós, ó Deus. Ah, Senhor, Tu és digno, digno. Lá nos céus eles estão cantando, todos os anjos. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh, aleluia. Shakarabarabababasheira babás. Ora, amados, entrega ao Senhor. Entrega a tua necessidade. Se foi algum rompimento, Senhor, liga de novo. Alguma destruição, uma sociedade falida, que está te trazendo perturbação, está te fazendo perder o sono, ajuda a resolver, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, é em Ti que nós cremos, aumenta a nossa fé, Pai, aumenta a nossa fé. Certa feita o Senhor falou para os discípulos: vocês precisam perdoar. Se teu irmão errar 7 vezes no dia, perdoa 7 vezes. Aí eles aprenderam: ah, Senhor, aumenta a nossa fé. Então se ele me machucar 7 vezes, eu tenho que perdoar 7 vezes. Perdoa. Ah, Senhor, aumenta a minha fé para fazer isso. Aumenta a minha fé. Essa pessoa tem te machucado tanto, você já nem sabe mais o que fazer. Aumenta a minha fé, Pai, para que todo esse mal vá embora. Senhor, nos dá uma noite de refrigério. Consola nossas almas. Habita dentro de nós. O Senhor é o nosso respirar. O Senhor é o nosso oxigênio. Ah, Deus vivo, santo, adorado, o desejado das nações. Em Ti cremos, em Ti confiamos, para Ti nos entregamos. Nos leva até a nossa casa, tudo que temos para resolver esta semana, que seja debaixo da Tua graça, Pai. Cuida, Senhor. Nós não vamos perder a paciência. Nós vamos esperar no Senhor. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Não desista. Eu vou esperar com paciência no Senhor. Ele cuida de ti. Ele zela por ti. Que conserto está faltando? Ele zela por ti. Pede ao Senhor que te dê entendimento para você consertar tudo que está quebrado. Amém? Celebra ao Senhor com mais essa canção. Que você tenha uma semana abençoada, na paz do Senhor Jesus, te orientando, te guiando, para que você não tropece. Ninguém vai te fazer cair, mas se cair, o Senhor te levanta. Vai parecer que você está morto. Ah, ele morreu. Jesus pegou na mão dele, ele levantou, ele estava vivo. Agora que ele está destruído, não está não. Só saiu as coisas ruins, porque eu estou vivo. Jesus te segura pela mão. Pensaram que tinham te destruído, que você estava derrotado? Só parece. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos.